Em neuroanatomia, foi presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. E há mais de 20 anos, acho que há mais de 30, atua no meio espírita como expositora em cursos e palestras, tendo se dedicado ao estudo e à busca de informações sobre a questão espiritual dos animais. É autora dos livros Animais Têm Alma? A Questão Espiritual dos Animais e o DVD Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. É coordenadora geral do Núcleo de Medicina Veterinária da ANE, de São Paulo. E nós vamos ter o prazer hoje de escutar a doutora Irvênia falar sobre o tema Animais e Espiritualidade. Já fomos preparados para esse momento. E agora vamos fazer a prece. Eu vou pedir para a Mara conduzir a prece e peço a vocês que possam acompanhá-la pelo pensamento. Já fazendo parte da prece, o nosso agradecimento profundo pela presença de todos. Então agora só temos que agradecer. Agradecer a Jesus, nosso Mestre amoroso, por estar conosco, nos abençoando, protegendo e amparando. Nós vamos pedir, como já foi colocado pela Roseli, que a doutora Irvênia passe tudo aquilo que preparou, com essa maneira gostosa de nos ensinar, de nos fazer compreender sobre os nossos irmãos. Então, desta forma, agradecidos e amparados por todos os amigos da Casa de Batuíra, especialmente Senhor Batuíra, Senhor Espada e toda essa equipe amorosa, nós vamos pedindo permissão para iniciarmos a palestra de hoje. Que Jesus nos abençoe. Então nós vamos desfazer a mesa, deixar a doutora Irvênia aqui sozinha para nos presentear com a sua palestra. E depois, no final, nós vamos abrir de 15 a 20 minutinhos para perguntas, porque esse tema, nós temos a certeza de que muitos de vocês têm algumas perguntas para fazer à doutora Irvênia e ela se prontificou a respondê-las naquilo que for possível, né, doutora Irvênia? Certo, ela me pediu para dar esse alerta. Aqui mesmo, doutora Irvênia, aqui mesmo. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande voltar aqui ao Batuíra, né, para rever aí os meus amigos, rever vocês todos. E eu estava dizendo aqui para os amigos que eu tenho muito carinho por essa casa, até porque eu conheci o senhor Espartaco lá na ANE São Paulo, meados da década de 80. Eu não conheci ele aqui, mas conheci lá na ANE, né? Então, até por isso eu tenho muito carinho por essa casa. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, né, ao qual eu venho me dedicado há muitos anos, animais e espiritualidade. Então vamos lá. O termo espiritualidade, se nós procurarmos o significado dele no dicionário, ele quer dizer estado do que é espiritual. Então, é claro que o estudo dos animais se encaixa nisso, porque os animais são seres espirituais, né? Vou mostrar para vocês citações de livros da codificação nos ensinando que os animais são seres espirituais. Mas o termo espiritualidade, ele passou a ter outro significado desde o começo do século XX com William James, que foi médico da Harvard, foi professor de fisiologia e depois de filosofia. E ele começou a perceber que o modelo de medicina que se ensinava, visando só o corpo físico, ele não atendia às necessidades do ser humano. Então ele começou a dizer que tudo aquilo que o animal, que a pessoa tinha de crenças, de convicções, de desejos, de emoções, também faziam parte de todo o seu ser, que é o conceito que hoje nós temos, particularmente através de Joana de Ângeles, do ser integral, né?
Então, eu costumo dizer que na espiritualidade, ou seja, na busca da transcendência do ser, também está contemplada a maneira como ele se relaciona com os animais. Então essa cena, por exemplo, não tem nada de espiritualidade, né? Porque nós estamos vendo uma cena lamentável em que o indivíduo está expondo o seu ego sobre o sofrimento dos animais que ele subjugou, que ele matou, que ele torturou, né? Em busca de aplausos de pessoas tão alienadas quanto ele. Então, na espiritualidade que buscamos, ou seja, na transcendência espiritual que desejamos, está inserida a maneira como nós nos relacionamos com os animais. Então, nesse estudo que eu venho fazendo há muitos anos, há mais de 40 anos, né, o Geraldo até falou, não adianta esconder a idade, né? Porque a Roseli falou que há 20 anos eu trabalho nisso, né, Roseli? Foi mais uns anos, né? Então eu escrevi 2 livros, A Alma dos Animais e A Questão Espiritual dos Animais. Esses 2 formatos que eu estou mostrando para vocês fazem parte de edição que eu refiz no ano passado. São edições ampliadas, revisadas, aumentadas, com capítulos novos, né? Então é isso. Nesses 2 livros, o que eu busco? Conhecer a verdadeira natureza dos animais. Essa é uma revista lá de Matão, né? Revista Internacional de Espiritismo. Eles fizeram uma matéria comigo e tiveram a gentileza de colocar como matéria de capa. Então, eu busco conhecer a verdadeira natureza dos animais através das obras espíritas, particularmente da codificação, e também através da ciência acadêmica. É o que eu vou mostrar para vocês na tarde de hoje. Bem, a primeira pergunta que se faz é essa: os animais têm espíritos, são espíritos, têm alma, não é? Porque se tiverem, nós temos que estudar. Se não tiver, a gente faz mais uma prece, né, Roseli? Toma um cafezinho, dá mais um abraço e vai embora. Mas eu acho que nós vamos ter que ficar aqui para estudar, porque olha o que diz o Livro dos Espíritos, questão 597. Eu aviso que tudo que eu disser sobre o assunto eu vou citar a fonte, porque como muitas das coisas ainda são questionáveis, são discutíveis, eu cito a fonte para que a gente possa, quem quiser, ir à fonte. Então, nessa questão, Kardec pergunta aos espíritos: pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Antes de vermos a resposta, eu gostaria de analisar 2 coisas nessa pergunta. Primeiro, vocês repararam que Kardec não está perguntando se os animais têm inteligência, ele está afirmando, porque ele está dizendo, olha, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio. Que princípio? Na questão 27 do Livro dos Espíritos, nós sabemos que só existem 3 elementos. Deus, o Criador, que criou. O princípio inteligente ou espiritual afeta o espírito e o princípio material afeta a matéria. Ora, se ele está dizendo, se ele está perguntando se essa inteligência está ligada a um princípio independente da matéria, ele mesmo já está respondendo qual é o outro princípio. Espiritual ou inteligente, não é? Kardec faz as perguntas de maneira tão bem formulada que na própria pergunta a gente está vendo a condução do raciocínio dele, né? E qual é a resposta? Sim, e que sobrevive ao corpo. Resposta direta, objetiva e indubitável, não deixa dúvidas. Eu vou contar um caso para vocês que confirma a resposta da questão 597. A Roseli falou de Chico, né? De Kardec, de Chico. Então, o caso do Lorde de respeito ao Chico. Esse caso está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. E ele contém o seguinte texto. Em carta de Chico Xavier a Vantuil de Freitas, naquele tempo, vocês prestem atenção, que essa carta é do dia 25 de janeiro de 1951. Nessa época não tinha fax, não tinha celular, não tinha nada de facilidade de comunicação, não tinha rádio web. Tá vendo? Eu já tinha. Então o que as pessoas faziam? Escreviam cartas. Quando eu vim estudar em São Paulo, começo da década de 60, eu escrevia carta para os meus pais, mandava, demorava 10 dias, chegava lá, eles respondiam para mim, era carta.
Então tinha duas maneiras de escrever carta. Ou era através da máquina de datilografia, ou era escrita de próprio punho. As pessoas da minha faixa etária não se lembraram o que é escrita de próprio punho. Você pegava a caneta, ou lápis, olha, escrevia. Então, é carta de próprio punho. Eu tenho pena dos jovens de hoje que não escrevem cartas para os namorados, para os amigos de próprio punho. Porque era uma coisa muito gostosa, né? Bom, então em carta de próprio punho, Chico Xavier conta a Vantuil de Freitas que o Lorde, o seu cachorro, ao ficar doente, ao desencarnar, ele vê José, o espírito de seu irmão já desencarnado, vir acolher nos braços a figura do espiritual do Lorde. Imagina que cena bonita, né? E Chico ainda continua dizendo que nos meses que se seguiram, quando José vinha a ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Então, esse caso, que é indubitável, não é, que está registrado em carta de próprio punho de Chico Xavier, esse testemunho dele confirma a questão 597 do Livro dos Espíritos. Os animais têm uma inteligência que se liga ao princípio inteligente? Sim, e que sobrevive à morte do corpo físico. Bem, vamos ver agora alguns atributos da alma dos animais, inteligência e outros, né? Vamos em instinto e inteligência, porque a ideia que se tem, se a gente ficar lá na esquina e ficar perguntando para todo mundo o que é instinto, o que é inteligência, a maior parte das pessoas vai dizer assim: o ser humano age por inteligência e os animais por instinto. Está tudo errado, não é? Olha o que já tem na literatura espírita. Na Gênese, capítulo 11, eu lembro que a primeira edição da Gênese é de 1868. Nos itens 11 a 13 está escrito: o animal carniceiro, olha ele aqui, é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento são atos de inteligência. Vocês estão percebendo o pioneirismo da doutrina espírita nas informações relativas aos animais? Porque a ciência acadêmica, como eu vou mostrar, só a partir de meados da década de 60 é que ela se preocupa em pesquisar a respeito da inteligência e de outros atributos dos animais, né? Então, o animal carniceiro, ele é impelido pelo instinto, mas também tem atos de inteligência. Essa questão é tão importante que no item 849 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é no homem em estado primitivo? Olha a gente aí encarnado lá nas cavernas, né? Qual é no homem em estado primitivo a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Para nós entendermos bem essa questão, bastaria a gente ter lido o livro No Mundo Maior, de André Luiz, particularmente os capítulos 3 e 4. Calderaro, que é o mentor, ele diz que a nossa casa mental tem 3 andares, cada um dos andares interage com uma parte do cérebro. O primeiro andar, que ele chama de porão da nossa individualidade, interage com a parte mais profunda, está relacionada a atos de instinto, a atos instintivos e automatizados. O último andar, que diz respeito ao futuro, está relacionado ao lobo frontal e diz respeito às chamadas ações cognitivas, como é o caso de associação de ideias, exercício do livre-arbítrio, planejamento de ações futuras. Então ele está perguntando aqui: esse homem em estado primitivo, a faculdade dominante dele é aqui embaixo, é instintiva, ou ele já usa o livre-arbítrio, o lobo frontal? Vocês estão vendo que o lobo frontal dele é pouco desenvolvido? E qual é a resposta então? O instinto. Então, isso de nós dizermos que o ser humano age por inteligência, os animais agem por instinto, é uma afirmativa totalmente inadequada, equivocada, que não tem sustentação nem na doutrina espírita, nem hoje na etologia, que é a chamada ciência do comportamento, né? Bem, vamos para outro atributo. Os animais reencarnam. Todo esse trecho que eu vou citar diz respeito ao processo encarnatório. Na questão 599 tem a pergunta de Kardec: a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar-se? Então eu fico pensando lá em casa, né? Será que a minha gatinha depois vai querer encarnar numa onça pintada? Ou será que a lagartixa que come os pernilongos lá vai querer encarnar num jacaré do Pantanal, né? Não, a resposta é taxativa, não.
os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Tem para outras coisas, né? Por exemplo, o meu cachorro, quando eu mando lavar a cortina, o livre-arbítrio dele manda ele fazer xixi na cortina, que é para marcar o território dele lá. Então ele tem um livre-arbítrio, mas limitado a algumas coisinhas. Para escolher a espécie em que preferia encarnar-se, não. Bem, indo para frente, 601. Kardec pergunta, os animais seguem uma lei progressiva, entenda-se, através da reencarnação, como os homens? Sim, os animais também progridem através do processo reencarnatório. Indo para frente, animais e consciência. Acho que vocês vão dizer, a Ivênia já está abusando, já falou que os animais têm espírito, são espíritos, os animais reencarnam, os animais têm inteligência, agora consciência, mas não sou eu que estou dizendo, olha quem é. Calderaro, mentor do livro No Mundo Maior de André Luiz, capítulo 3. E o que ele diz é surpreendente. A crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Calderaro está nos sinalizando uma coisa que ainda é discussão no meio espírita, porque não existe um consenso se o princípio espiritual, ao atuar na matéria, começa a atuar nos minerais, nos vegetais ou nos animais. Ele está sinalizando que é nos minerais, né? Vocês estão lembrando do significado desse termo crisálida? No ciclo reprodutivo da borboleta, ela põe os seus ovinhos, cada ovinho vira uma lagarta, a lagarta come as folhas da sua árvore preferida, fica bem gorducha e começa a tecer, através de um filamento, começa a tecer um casulo, fica lá dentro uns 15 dias. Depois ela rompe o casulo e sai a borboleta. Metaforicamente, essa fase de casulo, de crisálida, que é a larva lá dentro, ela significa uma fase de potencialidade. Então o Calderaro está dizendo que no cristal, naquela pedra, no seixo, que rola no fundo do rio, já existe a potencialidade de liberação da consciência. Olha que coisa extraordinária, né? Os animais pensam, isso é maravilhoso. André Luiz, no livro Mecanismos de Mediunidade, capítulo 4, cujo título é Pensamento das Criaturas, ele diz, a angelitude transmite os seus pensamentos e emoções em raios ultra super curtos. Eu penso que deve ser como aquelas britadeiras de asfalto, né? Faz bzzz e vai rompendo tudo. Quem quiser saber como isso funciona, leia também no Mundo Maior de André Luiz, capítulos 4 e 5, o caso de Cipriana. Vocês se lembram? André Luiz e Calderaro estão frente a um caso de obsessão grave de Pedro e Camilo. Pedro assassinou Camilo, começa a entrar em remorso, e Camilo quer se vingar de Pedro. Faz 20 anos que eles estão interpenetrados e rodeados de fluidos deletérios. Então André Luiz, ainda na sua ingenuidade, ele diz assim, mas nós não podemos consolá-los com palavras de conforto? E Calderaro diz, não, André, não é Calderaro aí. Então ele diz, no Mundo Maior é Calderaro. Então Calderaro diz, não, André, esses casos precisam dos raios de amor que nós ainda não temos. Então eles chamam o concurso de Cipriana, que já está na angelitude, ela vem e se materializa no plano deles. É uma passagem maravilhosa também, né? André Luiz fala que ele ficou tão comovido que a vontade dele era se ajoelhar em reverência àquela figura majestosa. Então é o caso de Cipriano. Depois continua André Luiz. A mente humana transmite o seu pensamento em ondas curtas, médias e longas. E ele completa. A maior parte da humanidade vive a sua encarnação inteira sem vibrar um só momento em ondas curtas, que seriam momentos muito, muito, muito sublimes. E finalmente os animais emitem o seu pensamento em ondas fragmentárias. Mas tirando mais um tijolinho daquele muro que se colocou entre seres humanos e animais, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 10 de André Luiz, ele diz que aquele homem primitivo da questão 849 também emite o seu pensamento em ondas fragmentárias. Quando ele assume a postura ereta, diferencia-se o seu aparelho fonador, ele conquista a capacidade da linguagem falada. A linguagem falada, como ela é um indutor do pensamento, através disso ele vai conseguindo organizar o seu pensamento e transportá-lo da forma de ondas fragmentárias para pensamento contínuo. Esse é um estudo maravilhoso, esse das ondas fragmentárias do homem primitivo.
Em Evolução em Dois Mundos, ainda de André Luiz, segunda parte, capítulo 18, tem uma pergunta muito interessante, eu não sei quem faz, mas é assim: dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmento? Olha que pergunta interessante. A resposta: os cães, os macacos, os gatos, os elefantes, os muares e os equídeos. De vossa experiência usual, são os mais amplamente dotados de riqueza mental com introdução ao pensamento contínuo. Não é que de repente eles vão ter pensamento contínuo, mas dos animais que convivem conosco, são aqueles que já têm as suas ideias, fragmentos mais dilatadas, né? Esse estudo é muito bonito também. Bem, o papel do cérebro, também vamos a Calderaro no Mundo Maior, capítulos 3 e 4. Calderaro diz assim: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Eu fiquei tão animada com isso, porque logo que eu entrei como docente lá na Faculdade Veterinária da USP, teve um curso na Faculdade de Medicina aberto para outros profissionais da área da saúde a respeito de estudo do cérebro humano, um estudo macroscópico e mesoscópico. Eu me inscrevi e fui lá, com o professor Eros Abrantes Erert. Então, antes de estudar o cérebro dos animais, eu estudei o cérebro humano. Quando eu li isso de Calderaro, eu disse: pronto, encontrei aí o veio, né, do meu trabalho. Depois eu fui para a veterinária estudar o cérebro dos animais. E depois eu vou mostrar para vocês que, nos estudos que eu fiz, eu acabei concluindo que o modelo é o mesmo do cérebro dos animais e do cérebro humano. As diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. O que varia é a quantidade de neurônios e a complexidade das circuitarias cerebrais. Então, o pioneirismo da doutrina espírita, olha, através de várias obras, a gente pode dizer que o Espiritismo antecipou de mais de 150 anos a informação de que os animais são seres espirituais em processo evolutivo, nossos companheiros dessa jornada evolutiva. Então, a nossa doutrina, além dela ser consoladora, além de vários aspectos dela, ela tem essa característica de ser pioneira na transmissão de uma porção de informações que depois de décadas, muitas décadas, a ciência acadêmica vem confirmando ou vem descobrindo através dos seus mecanismos próprios, né? Uma delas, por exemplo, que é tratada no livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz, é de que a inteligência atuaria no citoplasma celular e não no núcleo. A primeira edição de Evolução em Dois Mundos é de 1958. Na década de 50 foi descoberta a dupla hélice do DNA, que está no núcleo. Então o núcleo virou a vedete da célula. É claro que inteligência, consciência iria se ligar onde? Naquela geleia mal conhecida que era o citoplasma? Não, era no núcleo. A doutora Marlene Nobre contava pra gente que quando saiu essa informação de André Luiz, de que a inteligência se ligaria no citoplasma, médicos aqui de São Paulo foram ao Uberaba conversar com o Chico e disseram: Chico, ou você errou como médium, ou André Luiz está equivocado, porque tem que ser no núcleo. Diz que o Chico parou um pouquinho e falou: não, André Luiz está falando que é isso mesmo. Olha, isso foi em 1958. A ciência só começou a pesquisar isso e ter algumas comprovações a partir da década de 1990, né? Então, essa é uma das muitas informações em que a doutrina espírita pioneiramente trouxe e que depois a ciência acabou confirmando décadas depois, né? Sobre pineal, então, nem se fala. Tem uma porção de outras informações aí. Bem, de tudo isso que nós vimos, o que a ciência acadêmica fala a respeito? Hoje a ciência diz assim: os animais são seres sencientes. Senciente é uma palavra que vem do latim sensiens, que quer dizer que tem sensibilidade, tem inteligência, tem memória, porque todos esses atributos, eles vêm num pacote só. Não é assim que um ser é inteligente, mas não tem memória, ou tem memória, mas não tem consciência, não. Todos esses atributos vêm num pacote só, né? Então, quando falo os animais são seres sencientes, eles têm todas essas coisas. Então, com esse mesmo título, os animais são seres sencientes, eu escrevi nesse livro, O Instrumento Animal, o Uso Prejudicial de Animais no Ensino Superior,
O primeiro capítulo, Irvênia Prada está ali, olha, exatamente com esse título, os animais são seres sencientes. Então eu faço uma abordagem de como a ciência vê os animais nos seus atributos, que eu acabei de citar em relação à literatura espírita. Inteligência, memória, consciência e etc. Né? Então, nesse capítulo. Bom, em meados da década de 60, chega esse indivíduo pelo qual eu tenho o maior respeito, o biólogo Gregory Bateson. Ele trouxe novamente para o bojo da ciência, olha, Gregory Bateson, o conceito de mente, porque por motivos religiosos, essa questão de mente e psiquismo ficou afeta aos seres humanos. Os animais, durante muito tempo, e até hoje, na maior parte da humanidade, são considerados coisas, né? Então ele trouxe para dentro da ciência o conceito de mente, dizendo assim, mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. Então diz ele, todo ser vivo sabe se reproduzir, sabe se alimentar, sabe se livrar de agentes aversivos. Esse saberzinho de cada um constitui sua mente. Então Bateson resgatou o conceito de mente, atribuindo essa questão, a mente, a todos os seres vivos. Porque pela visão cartesiana do século XVII, de René Descartes, também por influência religiosa, só o ser humano tinha mente. A sensibilidade é atributo da mente, que é atributo da alma, que só o ser humano tem. Em consequência, os animais eram considerados máquinas automatizadas. Tanto que se atribui a Descartes a recomendação de quando se ouvissem gemidos, lamentos dos animais, não se interpretasse isso como sinais de sofrimento, mas apenas como automatismos da máquina, à semelhança dos ruídos produzidos por uma roda de carroça em movimento. Então foi muito confortável para o ser humano assumir esse conceito de que os animais são coisas, que não têm sensibilidade, que não sofrem. Até hoje, muitos dos setores que trabalham com os animais lidam com esse conceito, né? Que os animais são coisas absolutamente insensíveis e descartáveis. Bom, lendo tudo isso, estudando tudo isso, em 1989, lá na faculdade, eu escrevi um artigo na revista de Comunicações Científicas da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, com esse título aqui, Os Animais Têm Alma. Pedi licença a Ernesto Bozano, porque é o título de um dos livros dele, né? Mas nesse artigo, eu começo a redação dizendo que eu estou tratando o termo alma, não com enfoque religioso, mas remontando a sua etimologia do latim animus, que quer dizer mente, psique, psiquismo e também alma e espírito para quem quiser. Mas que naquele momento eu estava atentando ao significado de mente e de psiquismo, né? Ou seja, os animais também têm essa dimensão que no ser humano é chamada de mente. Então, nesse estudo, que acabou resultando nesse primeiro livro, Alma dos Animais, e o formato dele hoje é esse, fazendo esse estudo entre o sistema nervoso do ser humano e dos animais, eu acabei concluindo, como outros autores, que as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Vocês podem ver aqui, olha, então o cachorro tem lá a sua medula espinal, o ser humano também tem, o tronco encefálico, o cerebelo, cérebro. As diferenças são de volume, de quantidade e não de outro modelo de construção. Todos os animais que têm cérebro, o modelo é exatamente o mesmo. Existe uma coisa que vai aumentando, vão se acrescentando estruturas, mas o modelo inicial é exatamente o mesmo, né? Bom, em virtude disso eu criei lá na faculdade um movimento cultural que eu chamo de MEDVESP, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Depois criei lá junto à ANE São Paulo o NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Eu já fiz 5 eventos dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, associando animais e espiritualidade na visão espírita. E a partir de 2017, no MEDNESP, foi criado o NUVET Brasil. E eu já fiz o primeiro encontro do NUVET Brasil ano passado, lá na FEB em Brasília. E esse ano, no dia 5 de outubro, nós vamos fazer o segundo evento lá, dentro da FEB, né? Eu estou insistindo em fazer esses eventos dentro das federativas, que é para mostrar para o meio espírita das federativas que esse assunto existe, onde ele é muito mal discutido ou pouco discutido, né? Então, é com essa finalidade. Bem,
A partir da década de 60, tem trocentas publicações, artigos, livros. A literatura hoje na ciência acadêmica sobre os animais ela é muito, muito vasta. Eu não tenho tempo de comentar todos, mas fica o registro aí. Bom, em julho de 1912, eu acho que eu consegui vibrar por alguns minutos em ondas curtas. Tal a minha euforia. Estava acontecendo lá no Reino Unido um simpósio sobre consciência humana com centenas de neurocientistas, e liderados pelo Dr. Philip Lowe, nos Estados Unidos, da Stanford University. Eles assinaram um manifesto dizendo o quê? Não podemos mais fazer de conta que não sabíamos que mamíferos, aves e até alguns invertebrados como os polvos têm consciência. E eles justificam dizendo assim: as mesmas estruturas que no cérebro humano são utilizadas para a manifestação da consciência também existem nos animais. Como não existe órgão nem estrutura sem função, então é sugestivo de que os animais também expressem a sua consciência através dessas mesmas estruturas, né? O Dr. Philip Lowe já esteve aqui no Brasil, num evento sobre bem-estar animal em Curitiba. Eu não pude ir, que eu estava viajando, mas outras pessoas do NUVET foram lá. Ele trouxe o original da Declaração de Cambridge, tiraram fotos, então a palestra dele foi muito significativa também naquele momento, né? E hoje, a ciência está tão avançada no estudo do cérebro dos animais, que eu trouxe para vocês um exemplo. Olha, esse autor aqui, Endkes e colaboradores, o que eles fizeram? Treinaram vários cães, 10, 12 cães, para ficarem quietinhos dentro daquele amaldiçoado tubo da ressonância magnética funcional, né? Eu fiquei tão humilhada, pessoal, porque eu não entro naquele tubo a não ser com sedação, né? Aliás, eu estava contando para a Roseli, o ano passado eu tive 2 pancreatites, e a última vez, que foi final de novembro, o médico falou: Irvina, você tem que fazer a ressonância sem sedação, porque você tem que obedecer uns comandos. E eu lembrei dos cachorrinhos, né? Eu falei: meu Deus, se eles conseguiram, eu tenho que me esforçar. E eu achei um enfermeiro tão bonzinho. Quando eu entrei lá, eu estava assim, numa ansiedade máxima. E ele foi conversando comigo, ele falou: não, vamos tentar. O coitado enfiou a cabeça dele dentro do tubo, junto comigo. A cabeça dele ficou assim, ó, junto com a minha cabeça. E as mãos dele nos meus ombros, ele ficou conversando comigo durante 1 hora, para que eu pudesse ficar ali, obedecesse os comandos e tudo. Então, graças aos amigos espirituais e esse abençoado enfermeiro, eu consegui ficar nesse tubo sem a sedação, né? Mas olha o que eles fizeram com os animais. Então eles puseram fone de ouvido nos animais e emitiram mais de 60 tipos de sons. Explosão de bombas, outros animais latindo, ruídos, e também a voz carinhosa do tutor do cão, né? Então o que eles perceberam? Eles perceberam que ficaram marcadas áreas cerebrais do cachorro, que foram o córtex auditivo secundário, porque ele ouvia a voz do tutor, visual secundário, porque ao ouvir a voz e reconhecer o tutor, ele também imaginava a imagem do tutor. Isso marca a área visual. E também o córtex terciário associativo, que é o lobo frontal, que trabalha com funções cognitivas. Então eles concluíram assim: olha, as áreas de percepção e de processamento da voz também existem nos cães, com um padrão funcional semelhante ao apresentado pelos seres humanos. Esses dados elucidam como os cães podem entrar em sintonia com os sentimentos dos seus tutores. Eu não falei que o cérebro do ser humano é o mesmo modelo do cérebro dos animais? Então os animais que convivem conosco, como diz o André Luiz, quais deles têm as ideias fragmento mais dilatadas, eles têm neocórtex associativo terciário suficientemente desenvolvido para fazer o significado do que está acontecendo, para entenderem o que está acontecendo, né? Então esses estudos são absolutamente maravilhosos. Bom, então nós estamos diante de novo conhecimento a respeito dos animais, né? São seres espirituais em evolução, pelo que vimos da doutrina espírita, são seres sencientes pela literatura acadêmica. E isso resulta que temos conhecimento de que eles pensam, têm livre vontade, têm mente, têm inteligência, memória, sensibilidade.
têm capacidade de sofrimento físico e mental e têm vida própria. Eles não existem apenas para servir ao ser humano, né? O que tem muito por aí para que existem os animais? Para servir ao ser humano. Eu falo, puxa vida, os dinossauros encarnaram aqui, viveram séculos, foram embora, morreram, nunca viram um ser humano, vieram fazer o que aqui, né? Então, os seres que existem têm vida própria. Cada um deles é um princípio evolutivo, é um princípio espiritual em evolução, e é claro que existe interação entre todos, entre nós, e quando isso visa o bem comum, é absolutamente louvável, né? Mas nem sempre é assim. Bom, eu estou na parte final, vou falar bem depressa, os hábitos culturais que nós ainda temos enquanto humanidade em relação aos animais. Não é? Como é que nós interagimos com os animais? Então vamos aos pets. Os pets são uma gracinha, não é? São pessoa da família, dormem na nossa cama de maneira indevida, né? E tal, e tudo, fica no colo, e os pets. Bem, e os outros animais? Como é que ficam? Porque às vezes as mesmas pessoas que tratam dos seus pets e tem todo... Depois senta na mesa com a minha cara de outro animal, vai a um espetáculo de vaquejada, de animais em circo e tantas outras coisas, né? Então nós ainda temos uma porção de coisas aí para repensar. Esses espetáculos de diversão humana, vaquejada, rodeio, farra do boi, que a farra do boi está proibida há mais de 15 anos por lei do Senado Federal, mas ainda rola lá nas fazendas, em cidades pequenas, né? Ainda rola. Animais de aquário, rinhas de galo, rinhas de pitbull. Animais de produção também ainda sofrem muito, a produção industrial, o abate industrial. Mesmo animais ainda de pesquisa, muita coisa já foi conquistada, mas temos que rever ainda muitos procedimentos. Então, tem muita coisa aí. Então, a pergunta que fica, nós temos o direito de dispor dos animais como se faz ainda por aí, né? Então, é uma provocação para nós repensarmos o assunto, se nós temos o direito de dispor deles. Temos tanta gente boa falando que nós devemos respeitar os animais. Olha, José do Patrocínio, eu tenho para essa figura o maior respeito. Ele foi filho de uma escrava negra e de um padre, que não lhe conferiu paternidade, né? Claro, naquele tempo, mas ele tinha um respeito pelos animais. Olha o que ele disse em dos seus artigos. Eu tenho pelos animais um respeito egípcio. Penso que eles têm alma, ainda que rudimentar, e que sofrem conscientemente as revoltas da injustiça humana. Ele se aculturou no ambiente da igreja e depois ele foi para o Rio de Janeiro e se tornou jornalista. Ele escrevia diariamente uma coluna num jornal chamado A Notícia. E várias vezes ele publicou textos defendendo animais. Numa das vezes ele estava escrevendo um texto defendendo os animais, ele se sentiu mal, caiu sobre a máquina e desencarnou. Então esse nobre brasileiro que trabalhou contra a escravatura naquela ocasião, a escravatura humana, o último ato desse nobre brasileiro foi também em favor da libertação dos escravos animais, né? Então o nosso respeito, o nosso abraço fraterno a José do Patrocínio. Carl Sagan, nesse livro Os Dragões do Éden, ele diz assim: se os chimpanzés têm consciência, se têm capacidade de abstração, não devem eles ter acesso àquilo que se convencionou chamar até agora de direitos humanos? Que inteligência terão de atingir até que seu assassínio seja considerado crime? Olha Mahatma Gandhi, de todos os crimes que o homem comete contra Deus e contra a criação, a vivissecção é o pior deles. Vivissecção é o estudo científico dos animais, né? Em testes, em pesquisas. E eu gosto muito de Jeremy Bentham, esse filósofo inglês, que ele diz bem assim: nós nem precisamos perguntar se os animais são capazes de pensar ou de se comunicar. Bastaria perguntar se eles são capazes de sofrer. Eles são capazes de sofrer, pronto. É a condição primeira para que nós tenhamos de respeitá-los, né? E eles são capazes de sofrer. Em Missionários da Luz, Alexandre diz assim: a missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com os inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. E ainda diz Emmanuel, no livro Emmanuel, no capítulo sobre os animais: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais.
estendei até eles a vossa concepção de solidariedade. Quanta gente boa está nos aconselhando a respeitar os animais e a ter uma interação de harmonia para com eles, né? Bom, eu vou terminar fazendo um resumo de um dos capítulos do livro A Gênese de Carbachutel. A primeira edição desse livro é de 1924. Olha a sensibilidade que Carbachutel já tinha em relação aos animais. Esse capítulo se chama Apelo em Favor dos Animais. E ele diz assim, olha, não está saindo a música, tem jeito de pôr uma musiquinha de fundo? Ele diz assim, olha, vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais, sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos que os animais são seres vivos que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são nossos companheiros de jornada evolutiva, de existência terrestre. Como nós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares, sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Olha que capítulo maravilhoso, né? Então, o que nós podemos fazer nesse momento? É lembrar de Jesus, que nasceu não por acaso em um estábulo cercado de animais, e dizer a ele, né? Jesus, infunda em todos os nossos sentimentos a luz do teu divino amor, para que a gente, paulatinamente aos poucos, vá reconhecendo a verdadeira natureza dos animais, entendendo o seu significado e passe a respeitá-los. E, se possível, um dia também passe a amá-los, né? É esse o nosso pedido a Jesus. Jesus abençoa o nosso esforço, o esforço de todos nós nesse trabalho. Muito obrigada a Jesus, muito obrigada a vocês pela atenção. Nós agradecemos.